Sejam bem-vindos ao canal 500 Exercícios de Matemática para Gabaritar no Enem, nossa aula 14. Sou o professor Nelson Fujita e nós iremos, na aula de hoje, abordar mais um lote de uns 10 exercícios de matemática envolvendo conceitos importantes de geometria, geometria plana, geometria de volumes, volumes de sólidos geométricos importantes, e exercícios que caíram nesses últimos anos do Enem. Espero que todos tenham um bom proveito. Para iniciarmos, iremos comentar sobre a questão de como nós enfocamos a resolução dos problemas, procurando saber o que se quer e o que se tem para a solução desses exercícios. Então vamos lá. O que se quer e o que se tem? O que se quer é a pergunta que deve ser feita quando interpretamos o enunciado de um exercício de matemática para encontrarmos o que é pedido para se resolver o mesmo. E o que se tem? A pergunta que deve ser feita para quando interpretamos o enunciado de um exercício matemático para encontrarmos o que é dado para se resolver esse exercício. Essa é uma estratégia importante para que rapidamente identifiquemos o que se quer e o que se tem, para estabelecermos uma estratégia para a resolução do problema. Ok? Vamos à primeira questão. Em 2010, a questão número 139 diz o seguinte: uma fábrica produz barras de chocolates no formato de paralelepípedos e de cubos, com o mesmo volume. As arestas da barra de chocolate no formato de paralelepípedo medem 3 cm de largura, 18 cm de comprimento e 4 cm de espessura. Analisando as características das figuras geométricas descritas, as medidas das arestas dos chocolates que têm o formato de cubo é igual a, e são dadas 5 alternativas. Vamos à resolução. O que se quer? A medida das arestas dos chocolates que têm formato de cubo. O que se tem? Paralelepípedos de chocolate com as dimensões L igual a 3 cm, C igual a 18 cm e E igual a 4 cm. Largura, comprimento e espessura. E sabemos também que os cubos têm o mesmo volume desses paralelepípedos. Então vamos à resolução. Para isso, vamos relembrar dois conceitos importantes. O primeiro, conceito do volume de paralelepípedo retangular. Ele é obtido pelo produto de suas 3 dimensões: largura, comprimento e espessura, que nesse caso vai dar 3 cm vezes 18 vezes 4, que vai resultar em 216 centímetros cúbicos. Por outro lado, esse volume deve ser igual ao volume do cubo, dos chocolates no formato de cubo. E como é que calculamos o volume de um cubo? Ele é obtido pelo valor da aresta elevada ao cubo, ou seja, o volume de um cubo é igual ao valor da sua aresta A elevado à potência 3, ok? Bom, nesse caso, como o volume do cilindro, o volume do paralelepípedo era 216 centímetros cúbicos, para que eles tenham o mesmo volume A ao cubo, que é o valor da aresta ao cubo, tem que ser igual a 216 centímetros cúbicos. Para extrairmos o valor de A, nós vamos extrair a raiz cúbica de 216. Então, A é igual a 216 elevado à potência 1/3, que significa raiz cúbica de 216. O número 216, para a gente simplificar, corresponde ao produto 27 vezes 8. Por que eu vou decompor nesses dois fatores? Porque eu posso daí extrair fora da raiz cúbica o 27, vai ficar 27 raiz cúbica de 27 multiplicado pela raiz cúbica de 8, que são dois valores que nós podemos identificar rapidamente. A raiz cúbica de 27 é 3 e a raiz cúbica de 8 é 2. Então o resultado vai dar 3 vezes 2, que é então 6 centímetros, que seria, portanto, a raiz cúbica de 216, ok? A resposta correta é a alternativa B, 6 centímetros. Vamos à próxima questão. No ano de 2010, a questão 146 tem a seguinte redação: a siderúrgica Metal Nobre produz diversos objetos maciços utilizando ferro. Um tipo especial de peça feita nessa companhia tem o formato de um paralelepípedo retangular, de acordo com as dimensões indicadas na figura que segue. Então aí tem a figura, um paralelepípedo de metal, chamado metal nobre, com as dimensões 2,5 metros, meio de espessura e 1,5 metro de altura. O produto das 3 dimensões indicadas na peça resultaria na medida de que grandeza? Então vamos à resolução rapidamente dessa questão. O que se quer?
qual medida de grandeza está representado no produto das 3 dimensões do paralelepípedo. O que se tem? As medidas: largura 2,5 cm, altura 1,3 cm e profundidade 0,5 cm de um paralelepípedo retangular. Qual o conceito que nós vamos utilizar? O conceito de volume. O volume de um paralelepípedo retangular é obtido pelo produto de suas 3 dimensões. Se nós colocarmos essas 3 dimensões e fizermos o cálculo, vamos encontrar 1,625 cm3. Porém, o que o exercício pede não é exatamente o valor do cálculo, e sim o que representa esse produto. Ora, esse produto representa o volume, e, portanto, a resposta correta é a alternativa B. Ok? Para a próxima. No ano de 2010, a questão 150 diz o seguinte: a loja Telas e Molduras cobra R$20 por metro quadrado de tela, R$15 por metro linear de moldura e mais uma taxa fixa de entrega de R$10. Uma artista plástica precisa encomendar telas e molduras a essa loja, suficientes para 8 quadros retangulares, 25 cm por 50 cm. Em seguida, fez uma segunda encomenda, mas agora para 8 quadros retangulares, 50 cm por 100 cm. O valor da segunda encomenda será, e aí são dadas 5 alternativas para nós verificarmos qual delas é a correta. Vamos à resolução. O que se quer? O valor da segunda encomenda da artista plástica. O que se tem? A primeira encomenda são 8 quadros retangulares de 25 por 50 para serem telados e emoldurados. E o que se sabe ainda? Que a segunda encomenda foram 8 quadros retangulares, porém com o dobro das dimensões, 50 cm por 100 cm, para também serem, da mesma forma, telados e emoldurados. Quais são os valores cobrados pela loja? R$20 por metro quadrado de tela, R$15 por metro linear de moldura e mais uma taxa fixa de entrega de R$10. E aqui até eu coloco um ponto de interrogação no enunciado, porque ele deixa dúbio o que significa essa taxa fixa. É a taxa fixa de entrega da encomenda, que são os 8 quadros, ou é uma taxa fixa de entrega por cada quadro? Então nós vamos resolver o exercício considerando essas duas possibilidades, já que a taxa fixa não deixa claro o que significa, se é taxa fixa de R$10 por quadro ou se é taxa fixa pela entrega dos 8 quadros. Ok? Vamos à resolução. O custo da primeira encomenda pode ser calculado como 8 vezes a área telada de 0,25 por 0,50. 0,25 metros por 0,50, que significa 25 centímetros por 50 centímetros, né? Em metros daria 0,25 por 0,50, vai dar uma área telada de 0,125 metros quadrados. O que multiplicado por R$20 vai resultar num custo de R$2,50 por quadro. Vamos ao cálculo do custo da moldura. A moldura são 2 vezes 0,25 mais 0,50. Por que 2 vezes mais 0,25 mais 0,50? Porque eu tenho que calcular o perímetro desse quadro retangular. O perímetro é a soma dos 4 lados. Ou basta multiplicar 2 vezes um lado e mais 2 vezes o outro e somar. É o que nós estamos fazendo. Vamos somar os dois lados, 0,25 mais 0,50, 0,75, vezes 2. Vamos encontrar 1,50 m de moldura. Como ele cobra R$15 o metro linear da moldura, então nós vamos multiplicar por 1,50 metros e vamos encontrar R$22,50 também o gasto por quadro. E vamos considerar inicialmente que a taxa fixa seja de R$10 por quadro, já que não ficou bem claro essa taxa de entrega, mas vamos considerar que fosse por cada quadro. Então vamos ter um subtotal de R$35 por quadro, R$2,50 pela tela, R$22,50 pela moldura, vai dar 25, mais 10 de entrega, dá total R$35 por quadro. Como são 8 quadros, o total vai dar R$280, que é o resultado de 8 vezes 35. Muito bem. Nós tivemos, então, embutido nesse preço, como taxa de entrega, 8 quadros vezes 10, R$80. Mas se nós considerarmos que a taxa fixa seja apenas para o lote todo, para a primeira encomenda, então esse custo seria de não 280, mas sim de R$210, ou seja, seria cobrado uma única vez e não 8 vezes, ok? Vamos para o custo da segunda encomenda para vermos o que o exercício quer. Então são 8 quadros de 0,50 por 1 metro.
Então, a área telada será 0,50 vezes 1, vai dar 0,50 metros quadrados, multiplicado por R$20, o custo da tela por metro quadrado, 20 vezes 0,50, vai dar R$10 por quadro. A moldura, vamos calcular o perímetro, são 2 vezes 0,50 mais 1, né? Então vai ser 1,50 m vezes 2, nós vamos ter 3 metros de perímetro de moldura, 50 mais 100 mais 50 mais 100 novamente, correto? Então são 3 metros vezes R$15 um metro linear, vai dar R$45 por quadro, 3 vezes 15, 45. Mais a taxa fixa de R$10, vamos considerar inicialmente, por quadro. Então nós temos um valor de R$55 por quadro. Portanto, o custo total seria 8 vezes 55, que daria R$440. Ou, se considerarmos a taxa de entrega da encomenda uma única vez, então esse valor cai para 370. Então nós temos que comparar 280 com 440 ou 210 com 370. E vamos ver então em qual delas se encaixa uma dessas alternativas. A primeira alternativa diz o seguinte: o dobro do valor da primeira encomenda porque a altura e a largura dos quadros dobraram. Não é verdade, porque nem sequer não chegou a ser dobrado o valor. Item B, maior do que o valor da primeira encomenda, mas não o dobro. Isso é verdade, é maior do que a segunda encomenda, é maior que a anterior e não é o dobro em nenhum dessas duas alternativas, ok? Terceiro, a metade do valor da primeira encomenda, porque a altura e a largura dos quadros dobraram. Não é a metade da primeira, né? Quase o dobro. Alternativa D, menor do que o valor da primeira encomenda, mas não a metade. Não é menor, é maior. E, finalmente, a alternativa E, igual ao valor da primeira encomenda, porque o custo da entrega será o mesmo, também não é verdade. Portanto, a resposta mais adequada, a correta, seria a resposta B, que seria válida para qualquer uma das duas interpretações do preço fixo, da taxa fixa de entrega ser para o lote todo ou para cada quadro, ok? Vamos para a próxima. No ano de 2010, a questão 161 diz o seguinte: em canteiros de obras de construção civil, é comum perceber trabalhadores realizando medidas de comprimento e de ângulos e fazendo demarcações por onde a obra deve começar ou se erguer. Em um desses canteiros foram feitas algumas marcas no chão plano. Foi possível perceber que das 6 estacas colocadas, 3 eram vértices de um triângulo retângulo e as outras 3 eram os pontos médios dos lados desse triângulo, conforme pode ser visto na figura em que as estacas foram indicadas por letras. A região demarcada pelas estacas A, B, M e N deveria ser calçada com concreto. Então vejam bem, nós temos estacas aqui A, B, M, N e C, formando dois triângulos retângulos, correto? Na realidade de 3, porque temos o maior aqui. Né? E sendo que M é o ponto médio de A e C, de B e C, N o ponto médio de A e C e P o ponto médio de B e A. Então pergunta bem, nestas condições a área a ser calçada corresponde a, e aí são dadas valores comparativos com essas áreas desses triângulos que a gente deve tentar então verificar qual é que se encaixa na resposta correta. Vamos à resolução. O que se quer? A área do trapézio ABMN em função das áreas dos triângulos. É o trapézio achurado aqui. O que se tem? A área achurada do trapézio obtido por diferença das áreas dos triângulos congruentes. LAL. Esse LAL significa comprimento, ângulo, comprimento. É uma das formas de congruência entre triângulos. Termos lados comuns e um ângulo comum, né? E é o caso aqui. Nós temos os lados, esses lados da C e M e A e B e C estão na mesma reta. O lado CN e CA estão na mesma reta, ok? E o ângulo é comum, o ângulo C é comum aos dois triângulos. Portanto, eles são congruentes pelo critério comprimento, ângulo, comprimento, LAL. E como é que nós vamos chamar esses triângulos? ACB, ou seja, começando em A, vai no ângulo C e vai até B. E o triângulo NCM.
C ângulo C, N, ok? O que mais sabemos ainda? M, N e P são pontos médios de BC, AC e AB, respectivamente. M, respectivamente, ponto médio de BC, N de AC e P de AB. Ok? Vamos à resolução. Pelo teorema de Thales, temos o seguinte: um feixe de retas concorrentes num ponto, vamos chamar esse ponto aqui de C, que é o nosso caso, cortado por um feixe de retas paralelas, que são aqui representados por BA e MN, determina nesses feixes segmentos de reta proporcionais. Repetindo, o teorema de Thales diz o seguinte: quando tem um feixe de retas concorrentes num ponto, se ele for cortado por um feixe de retas paralelas, esse caso aqui, ele vai determinar segmentos proporcionais, ou seja, por exemplo, se a base desse triângulo aqui está para a altura dele, se MN está para CN, assim como a base do maior BA está para a altura do maior C, por exemplo. Ou esse lado aqui do menor CM está para o lado do maior CB, assim como a altura do menor CN está para a altura do maior CA. Ok? Então são essas relações de proporcionalidade que nós podemos concluir utilizando o teorema de Thales. Vamos ver qual dessas relações vai ser adequada para a gente obter o que nós queremos calcular. Então, na figura, teremos relações proporcionais entre lados, bases e alturas desses triângulos semelhantes, como eu acabei de citar. Então, por exemplo, MN está para BA, assim como CN está para CA. MN, que é a base desse triângulo menor, está para a base do triângulo maior BA, assim como CN, que é o lado do triângulo menor, a altura do triângulo menor está para a altura do triângulo maior CA, ok? Bom, portanto, MN sobre BA vai ser CN dividido por CA. Porém, vamos lembrar que CN é a metade de CA, visto que N é ponto médio. Né? Então, o segmento de reta CN é metade do segmento de reta CA. Então, o CN eu posso substituir por CA dividido por 2, dividido por CA. Ao fazer essa divisão aqui, eu simplifico CA com CA, esse resultado vai dar meio. Portanto, MN sobre BA é exatamente meio. Ou, passando 2 para lá, o MN vai ser BA sobre 2, ok? MN, portanto, essa base desse triângulo menor é exatamente a metade da base do triângulo maior. Por quê? Porque esses dois pontos MN são pontos médios de C e A. Continuando, a área do trapézio achurrado ABMN, eu posso calcular pelo produto da semissoma das bases. Quais são as bases aqui? BA, base maior, MN, base menor, semissoma, somo esse com esse, dividido por 2, semissoma, vezes a altura constante, que é a distância AN, ok? Então vamos lá. Então é metade da base maior com a base menor, a soma dessas duas bases, semissoma, vezes a altura H. Como nós falamos, seria metade de BA mais MN, vezes a altura, que é AN, a altura do trapézio. Então, a área do trapézio será igual a metade de BA mais MN é BA sobre 2, MN é metade de BA, certo? BA sobre 2 vezes AN. Então, BA mais BA sobre 2, aqui se eu colocar o mínimo que será 2, 2 por 1, 2, 2 vezes 1, 2, 2 mais 1, 3. Isso aqui vai dar 3 meios de BA. O que está dentro em parênteses aqui é 3 meios de BA. Se eu multiplicar com o meio que está lá fora, vai dar 3 quartos de BA, vezes AN. Ok? Então, a área do trapézio ela será dada por 3 quartos do produto da base desse triângulo maior, desse trapézio, vezes a sua altura, a N. Tá? Esse trapézio tem a área. O produto da base vezes a altura multiplicado por 3 quartos. A área do triângulo MNC, esse triângulo menor, é o produto da base MN vezes a altura dividido por 2. Então, base MN
BA sobre 2, ó, MN é BA sobre 2, vezes a altura que é AN, porque essa altura CN é igual a AN, correto? CN é ponto médio. Portanto, meio de BA sobre 2 vai dar 1/4 de BA vezes AN. Portanto, a área do triângulo MNC é 1/4, é 1/3, né, da área do trapézio. Ou seja, a área desse trapézio é o triplo da área do triângulo MNC. E se nós olharmos, então, na questão, nós vamos checar que aí o item E é o item correto. Né? Nessas condições, a área a ser calçada corresponde ao triplo da área do triângulo MNC. E as demais, portanto, não vão se realizar. Ok? Resposta correta, então, resposta E. Vamos para a próxima questão. No ano de 2009, a questão 154 diz o seguinte: a rampa de um hospital tem da sua parte mais elevada uma altura de 2,2 metros. Um paciente, ao caminhar sobre a rampa, percebe que se deslocou 3,2 metros e alcançou uma altura de 0,8 metro. A distância em metros que o paciente ainda deve caminhar para atingir o ponto mais alto da rampa e aí são dadas 5 alternativas possíveis. Então, eu aproveitei o desenho da questão anterior para colocar aqui, porque ele exatamente representa os dados dessa mesma questão, ok? Uma rampa inclinada, a altura máxima, 2,2 metros, e o deslocamento de 3,2 metros ocorrido aqui, cm, quando essa altura for 0,80. Ele quer saber quanto é a distância de M até B, aqui falta, portanto, ainda caminhar para atingir esse ponto mais alto. Vamos à resolução. O que se quer? A distância em metros que o paciente ainda deve caminhar para atingir a altura máxima de 2,2 metros. O que se tem? A declividade da rampa. Vamos chamar de I essa declividade, essa inclinação. É 0,8 metros, tá certo? A altura, 0,8 metros aqui, dividido por essa distância que é 3,2 metros que ele percorreu. Ok? Essa inclinação. Que vai dar 1/4. 0,8 por 3,2 dá 1/4. O que mais temos ainda? Que essa distância, essa altura MN é 0,8 metros, 80 centímetros. MN. Que essa distância CM, daqui até aqui, é 3,2 metros. Foi o espaço que a pessoa percorreu, que o paciente percorreu na rampa. E sabemos que a altura máxima que vai ocorrer aqui no final dessa rampa é de 2,2 metros. Então vamos ver o que eles pedem, achar a distância em metros que ele deve percorrer. Ou seja, o exercício pede distância MB. Vamos usar de novo o teorema de Tales, ou seja, um feixe de retas concorrentes no ponto C, cortado por um feixe de retas paralelas determina nesses feixes segmentos de retas proporcionais. Então nós temos aqui um feixe de retas que concorrem no ponto C, retas concorrentes, cortada por um feixe, aqui no caso temos duas retas aqui paralelas, cortando esse feixe de concorrentes, determinando segmentos proporcionais, ou seja, o MN está para BA, assim como, por exemplo, CM está para CB. É o que nós vamos usar aqui. Ó. MN está para CM, ou seja, essa altura está para esse lado do triângulo menor, assim como BA, que é a base do triângulo maior, está para CB, que é o comprimento do lado maior. Tá? Repetindo aqui. MN, que é a base do triângulo menor, está para esse lado CM, do lado do triângulo menor, assim como a base do maior, BA, está para CB, que é o lado maior. Substituindo os dados que nós temos aqui, ó, vai ficar então 0,8 dividido por 3,2 igual a BA sobre CB. Portanto, BA sobre CB é 1/4, é a mesma inclinação. E se isolarmos o CB, nós vamos encontrar que CB é 4 vezes BA. Se BA para CB está na razão de 1/4, portanto, CB é 4 vezes BA. E BA é 2,2 metros, que é a altura máxima aqui, a altura máxima da rampa. Então vai dar 8,8 metros esse cálculo. A distância que falta ainda a ser percorrida é a diferença dessa distância total, 8,8, menos o que já percorreu, 3,2. Portanto, faltam 5,6 metros a serem percorridos. E a resposta correta é a alternativa D, 5,6 metros. Ok? Vamos para a próxima questão, também do ano de 2009, o exercício 154. Ele diz o seguinte: o governo cedeu terrenos
para que famílias construíssem suas residências com a condição de que, no mínimo, 94% da área do terreno fosse mantida como área de preservação ambiental. Ao receber o terreno retangular, ABCD, em que AB é a metade de BC, Antônio demarcou uma área quadrada no vértice A para a construção de sua residência, de acordo com o desenho, no qual AE é AB sobre 5 e é lado do quadrado. Então, só para checar aqui no desenho, AE é a metade de AB sobre 5, perdão, é a quinta parte de AB. E é um quadrado. Essa areazinha que Antônio destacou para fazer a sua construção, enfim, fazer a sua lavoura, aquilo que ele não precisa desmatar, não precisa remover da área, porque 94% da área é de preservação ambiental. Ele não pode mexer nessa área aqui. Essa área é maior, só em 6%. Ok? Ficou claro? Nesse caso, a área definida por Antônio atingiria exatamente o limite determinado pela condição se A, duplicasse a medida do quadrado, do lado quadrado, triplicasse a medida desse lado, triplicasse a área do quadrado, ampliasse a medida em 4%, ampliasse a área do quadrado em 4%. Então, uma dessas alternativas é a correta e nós vamos checar qual delas é de fato correta. Vamos à resolução. O que se quer? A área definida por Antônio para atingir o limite permitido, 6%, da área, reservando 94% para a preservação ambiental. O que se tem? Um terreno retangular ABCD, do qual será destacado a área permitida, que é um quadrado de lado AE. O que se sabe? Que AB, o lado retangular desse terreno retangular AB, é metade de BC. BC sobre 2. E que mais ainda? Que AE, essa distância de A até esse quadradinho aqui, é o quinto de AB. Ora, se é o quinto de AB e AB é a metade de BC, portanto, aí será BC sobre 10, ok? AB é metade de BC, portanto, AB é BC sobre 10. Né? BC é o dobro de AB, ok? Muito bem. Vamos à resolução, então. Primeiramente, vamos calcular a área total. Vamos chamar de S índice T, total. É o produto das duas dimensões do retângulo, AB vezes BC. Certo? Ou em função de AB, para facilitar depois a comparação, em função de AB, BC é o dobro de AE. BC é o dobro de AE. Então, a área total será 2 vezes AB ao quadrado. Vamos ver a área que vai ser destacada. Vamos chamar de permitida, S índice D, a área SD. A área que vai ser destacada por Antônio. Vai ser, então, AE ao quadrado, visto que o enunciado diz que a área é um quadrado, ok? Ó, AE é o lado do quadrado. Então, AE é um quadrado. Isso tem que valer 0,06 dessa área total, né? Porque 94% é utilizado para a preservação ambiental. Portanto, 6%, 0,06, 6 dividido por 100, 0,06, dessa área vai ser utilizada efetivamente por Antônio. Área útil que possa ser utilizada. Então, se colocarmos nessa igualdade dessa expressão, a área que vai ser utilizada vai ser 0,06 vezes essa área total, que é 2 vezes AB ao quadrado. Então, vai ficar 0,06 vezes 2 AB ao quadrado, vai dar 0,12 AB ao quadrado. Então, a área que ele poderá utilizar é apenas 12% de AB ao quadrado. Vamos às alternativas. A. Duplicar a medida do lado do quadrado. Se duplicarmos a medida do lado do quadrado, o lado do quadrado, que seria AB sobre 5, vai ser 2 vezes AB sobre 5. Se levar isso ao quadrado, vai ficar AE ao quadrado igual 4 sobre 25, que o quadrado de 2/5 é 4/25 de AB ao quadrado. Portanto, AE ao quadrado será 4 dividido por 25, 0,16 AB ao quadrado. Alternativa B. Triplicar só a medida do lado do quadrado. Vamos triplicar a medida do lado. Triplicar AE seria multiplicar por 3 o lado do quadrado, que é AB sobre 5. Então, vai ficar 3AB sobre 5. Portanto, ao quadrado vai dar 9/25 de AB ao quadrado. E 9 dividido por 25 vai dar 0,36 AB ao quadrado.
Terceira alternativa. C. Triplicar a área do quadrado. Então, se eu triplicar a área do quadrado, então vamos pegar a área desse quadrado, que é AB ao quadrado sobre 25, não é isso? Já que é AB sobre 5 é o valor dele, aí é igual a AB sobre 5 ao quadrado, AB ao quadrado sobre 5, vamos multiplicar por 3. Então vai dar, aí ao quadrado deve ser 3 25avos de AB ao quadrado. 3 dividido por 25 vai dar 0,12 AB ao quadrado. Opa, esse valor bate com o que nós tínhamos já calculado anteriormente, que a área útil para ser utilizada por Antônio seria 0,12, área disponível, né? 0,12 AB ao quadrado. Tá, fechou aqui. Vamos ver a quarta alternativa. É ampliar a medida do lado do quadrado em 4%. Veja que multiplicar isso aqui por 1,04, ele levar ao quadrado vai dar 1,082, o que vai dar 0,043 AB ao quadrado. Portanto, é um valor menor que o 0,12. E a quinta alternativa, ampliar-se a área do quadrado em 4%. Então, agora, levando tudo ao quadrado, apenas 1,04 ao quadrado, nós vamos encontrar 0,041, ainda valor menor ainda. Portanto, a resposta, de fato, correta é a alternativa C, que é triplicar a área do quadrado. Ok? Vamos para a próxima. No ano de 2016, a questão 160 diz o seguinte: uma família resolveu comprar um imóvel num bairro cujas ruas estão representadas na figura. As ruas com nomes de letras são paralelas entre si e perpendiculares às ruas identificadas com números. Todos os quarteirões são quadrados, com as mesmas medidas, e todas as ruas têm a mesma largura, permitindo caminhar somente nas direções vertical e horizontal. Desconsiderar a largura das ruas. Ok? Então nós temos aqui um diagrama, né, uma rede malhada, onde mostram todos os quarteirões desse bairro aqui, que são homogêneos, que são lados de um quadrado, né? Ruas numeradas de 1 a 6, cruzando com ruas nomeadas de A até F. Ok? Vamos lá então o que se pede. A família pretende que esse imóvel tenha a mesma distância de percurso até o local de trabalho da mãe. Onde é que fica o trabalho da mãe? Localizado na rua 6 com a rua E. Rua 6, no entroncamento com a rua E. Então é esse ponto aqui. Tá? O consultório do pai, na rua 2 com a rua E. Na rua 2, entroncamento da rua 2 aqui com a rua E. E a escola das crianças, na rua 4, essa rua central 4, com a rua A. Então a A com a rua 4 estaria aqui a escola das crianças. Com base nesses dados, o imóvel que atende às pretensões da família deverá ser localizado no encontro das ruas. Então são dadas 5 alternativas e nós vamos analisar qual delas é a correta. Vamos à resolução. O que se quer? As coordenadas do imóvel equidistante por deslocamento. Por que por deslocamento? Porque as ruas, ele não pode entrar em diagonal da rua, ele tem que seguir as ruas pela horizontal e vertical, seguindo o ordenamento, né, do loteamento, que são ruas verticais e horizontais que se cruzam entre si, ok? Então, as coordenadas do imóvel equidistante por deslocamento de outros 3 pontos conhecidos. Quais são os 3 pontos conhecidos? Que foram citados aqui. Né? O escritório do pai, a clínica do pai, o escritório da mãe, onde ela trabalha, e a escola das crianças. Então, o que se tem? Rede malhada, formadas por ruas paralelas A, B, C e F, cruzadas por outras ortogonais a essas, 1, 2, 3 até 6, formando um reticulado de espaçamentos iguais, quadrados. Então, ruas A, B, C, D, E e F, cortadas pelas ruas 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Temos ainda mais um referencial cartesiano, onde são identificados os pontos em que se situarão o consultório do pai, chamamos de P, que é o ponto de abscissa 2 e ordenada E, o local de trabalho da mãe, abscissa 6 e ordenada M, que é o trabalho da mãe, e a escola das crianças, C, que é então o entroncamento da abscissa 4, da rua 4, com a ordenada A, tá? Ponto C. Vamos à resolução da questão. Bom, primeiro, então, se nós olharmos essa figura, vamos ver que isso aqui é um triângulo isósceles, né? Triângulo isósceles.
Por que ele é chamado D isósceles? Porque esses ângulos aqui são iguais, são congruentes, certo? Ângulos congruentes. Tá? É importante, esses lados serão iguais aqui. Eles terão a mesma distância, ok? Muito bem, então vamos lá. Conceito. O baricentro de um triângulo isósceles é o centro de gravidade da área desse triângulo e é obtido pela intersecção das medianas deste triângulo. Bom, por que estou dando aqui esse conceito? Porque quando eu procuro buscar um ponto equidistante desses vértices aqui, na prática eu estou tentando buscar algo parecido com o baricentro. Né? Por quê? O centro entroncamento das medianas, tá certo? O baricentro estaria passando a 1/3 dessa altura, a 1/3 dessa, 1/3 dessa. Se eu traçar as medianas aqui, vai ser o ponto de entroncamento dela. É óbvio que nesse caso aqui não é possível achar isso, porque as ruas, o movimento através dessas ruas, os deslocamentos tem que ser através de linhas horizontais e verticais, ou vice-versa, ok? Então, a mediana relativa ao ângulo C, então veja bem, se o baricentro entroncamento das medianas, com certeza ela tem que estar nesse eixo aqui, ó, nesse eixo 4, correto? Porque esse eixo 4 aqui, ele é onde passa a mediana, que é onde está o ponto médio aqui, ó, desse ângulo oposto, passa também a mediatriz e passa também a bissetriz, que divide os dois ângulos, porque se um triângulo isósceles, a mediana, a mediatriz e a bissetriz coincidem, tá certo? Então, com certeza, essa rua 4 é um dos pontos, é um ponto que com certeza tem que estar localizado esse ponto, esse centro de gravidade, esse baricentro, vamos dizer assim, ok? Bom, então, só para confirmar isso, a mediana relativa ao ângulo C está localizada no eixo da rua 4, conforme seguro, e o baricentro B está nessa rua. Ou seja, a abscissa 4 é necessariamente uma das condições de resposta a ser considerada. Portanto, de acordo com o enunciado, as alternativas A e E, que não contemplam essa hipótese, estão descartadas. Vamos olhar as alternativas A e E. Ela diz o seguinte, ó, alternativa A, o ponto considerado entre a abscissa 3 e C, o outro ponto. E a quinta E, abscissa 5 e ordenada C. Então, 3 e C e 5 e C estão descartados por essa razão, ok? Bom, então sobraram as outras 3 alternativas. Então, analisando as outras alternativas, verifica-se que a equidistância por deslocamento através das ruas se dará coordenada na rua D, e 3 quarteirões de distância dos vértices C, P e M. Então, veja bem, para então eu ir, o exercício coloca como condição que esse ponto B seja equidistante de P, de M e de C. Fique a mesma distância, equidistância por deslocamento. Do consultório do pai, do escritório do escritório da mãe, da escola das crianças. Veja bem, para ir de P até B, eu vou ter que ir andando 2 ruas na horizontal e uma na vertical. Ou uma na vertical e 2 nas horizontais. Então, vou andar sempre 3 quarteirões aqui, 1, 2, 3. Para ir de M a B, da mesma forma, já que M e P são simétricos em relação a esse eixo aqui, essa mediana. E vamos checar se de fato os 3 quarteirões estão sendo respeitados aqui, da mesma forma. Um quarteirão para ir da rua de A até B, mais um de B até C, mais uma de C até D. Logo, B, de fato, é o ponto pedido pelo exercício. Portanto, esse ponto B tem abscissa 4, tá? E o entroncamento das ruas 4 com rua D. Rua 4 e rua D, resposta C. Vamos para a próxima. No ano de 2016, o exercício 161 diz o seguinte: um senhor, pai de 2 filhos, deseja comprar 2 terrenos, com áreas de mesma medida, um para cada filho. Um dos terrenos visitados já está demarcado e, embora não tenha um formato convencional, como se observa na figura B, agradou ao filho mais velho e por isso foi comprado. O filho mais novo possui um projeto arquitetônico de uma casa que quer construir, mas para isso precisa de um terreno na forma retangular, como mostrado na figura A, cujo comprimento seja 7 metros, maior do que a largura. Então, se nós chamamos x de largura,
o comprimento será x mais 7, conforme está demonstrado no exercício aqui, na figura aqui, x e x mais 7. Figura A. Para satisfazer o filho mais novo, esse senhor precisa encontrar um terreno retangular cujas medidas em metro do comprimento e da largura sejam iguais a... Então, na realidade, o exercício pede para achar quanto vale x e quanto vale x mais 7, ok? Para que essa área regular aqui do retângulo seja igual a esse terreno irregular aqui, que é do filho mais velho. Vamos à resolução. O que se quer? As dimensões de um terreno retangular do filho caçula de dimensões x e x mais 7, de área igual à do terreno do filho mais velho, que está na figura B aqui, eu destaquei para a gente poder analisar melhor. O que se tem? Um terreno quadrilátero, na figura B, cuja área pode ser calculada como soma de dois triângulos retângulos. Olha aqui, nós temos um triângulo retângulo aqui, ABD, somando com o triângulo retângulo CDB ou BDC, ok? Vamos à resolução. A expressão da área retangular, vamos chamar de A1, no primeiro caso, a A1 seria a área desse retângulo aqui do filho. É o produto das duas dimensões, x por x mais 7. Então vamos ver o que dará. Então x vezes x mais 7 vai dar x2 mais 7x. A expressão da área do quadrilátero é a área do triângulo ABD, ABD, com mais o triângulo, o quê? ABCD. BCD. Triângulo BCD. Ok? São dois triângulos aí justapostos com um lado comum, que é o lado BD. Tá? Muito bem. Como é que achamos a área de cada um desses triângulos? Basta multiplicar a base pela altura e dividir por 2. Então, esse aqui é até um triângulo que tem isósceles, né? Base e altura são iguais, então basta achar o produto 15 vezes 15 dividir por 2, base vezes altura sobre 2. Vai dar 225 sobre 2 metros ao quadrado. O outro triângulo, a base é 3 metros e a altura é 21 metros. Então, 21 vezes 3 sobre 2. 21 sobre 2 vezes 3. É a área do segundo triângulo, que vai dar 3 vezes 21, 63 sobre 2 metros quadrados. Então, o primeiro deu 225 sobre 2, o segundo deu 63 sobre 2. Somando esses dois triângulos, que a soma dos dois vai dar a área desse quadrilátero, nós vamos ter 225 mais 63, tudo dividido por 2, se colocar o sobre 2 em evidência. O que vai dar 288 sobre 2, o que vai dar 144 metros quadrados. Essa área, 144 metros quadrados, é a área do terreno do filho mais velho, que tem que ser igual à área do terreno do filho caçula, que é x2 mais 7x. Então, se eu igualar as duas áreas, eu vou achar que x2 mais 7x é igual a 144. Ou x2 mais 7x menos 144 é igual a zero. Uma equação do segundo grau. Para resolvermos uma equação do segundo grau, usamos a clássica fórmula de Bhaskara, ou seja, x é igual a menos b, lembrando que a é o coeficiente que multiplica o termo em x ao quadrado, b é o coeficiente que multiplica o termo independente x, e c é o valor do termo independente. Então, nesse caso, A é 1, B é 7 e C é menos 144. Então, vai ficar, resolvendo essa equação pela fórmula, vamos ter menos B, que é menos 7, mais ou menos raiz quadrada de B ao quadrado, que é 7 ao quadrado, que vai dar 49, menos 4AC menos com menos vai dar mais, 4AC, 4 vezes 4, 16, 4 vezes 4, 16, e 1, 17, 4 vezes 1, 4, 576. 576 com 49 vai dar 625. Então, nós vamos ter que menos 7, mais ou menos raiz de 625 sobre 2A, que é 2. Portanto, menos 7 mais ou menos raiz de 625 é 25, dividido por 2. Temos aqui duas possíveis respostas. A primeira seria menos 7 mais 25, vai dar mais 18, dividido por 2, e x, portanto, vale 9. A outra que vai dar negativa, nós vamos descartar, que é menos 7 com menos 25, vai dar menos 32, que sobre 2 vai dar menos 16. Não existe um valor de x negativo e a gente vai desconsiderar. Portanto, a resposta correta, x vale 9, e se x vale 9, o outro lado, que é 7x, será 7 mais 9, que será 16. Então, a resposta B é a resposta correta, os lados são 9 metros e 16 metros.
Também no ano de 2019, a questão 171 diz o seguinte: construir figuras de diversos tipos apenas dobrando e cortando papel sem cola e sem tesoura é a arte do origami. Ori significa dobrar, kami, papel, que tem um significado altamente simbólico no Japão. A base do origami é o conhecimento do mundo por base do fato, por base do tato. Uma jovem resolveu construir um cisne usando a técnica do origami, utilizando uma folha de papel de 18 centímetros por 12 centímetros. Assim, começou por dobrar a folha conforme a figura. Após essa primeira dobradura, a medida do segmento AE é. Então, tem 5 possibilidades e nós vamos calcular para verificar qual delas é a correta, ok? Vamos à resolução. O que se quer? A medida do segmento de reta AE. O que se tem? Um trapézio ABCDE, esse trapézio total, e um triângulo retângulo ADE no interior desse trapézio, AD e E no interior desse trapézio ABCDE, que são dados aqui. A distância AB, a base maior do trapézio, 18 centímetros. Depois, BC, que é a altura do trapézio, 12 centímetros. E o outro lado, a outra base menor, EC, 12 centímetros. Então, 18, 12 e 12. Vamos à resolução. Se nós chamarmos de E', a projeção vertical do ponto E sobre esse lado AB, então E é a projeção vertical, é o ponto que encontra essa linha reta paralela a CB, onde ela encontra AB, vamos chamar de E', esse ponto aqui. Através de uma reta paralela ao segmento BC, definimos nesse ponto E', o quadrado ECBE', ECBE', veja que isso aqui vai dar um quadrado, que é 12 por 12 por 12 por 12, né? Ok? 4 lados iguais. E o triângulo retângulo AE', AE', ok? Bom, o segmento de reta AE, esse segmento de reta AE, é a hipotenusa desse triângulo retângulo, que a gente não conhece porque não foi dado o ponto B, mas também é, por acaso, a hipotenusa desse triângulo AE', ok? O que nós conhecemos, esse lado e esse aqui também. Então vamos resolver por aqui, utilizando o quê? Teorema de Pitágoras. O que diz o teorema de Pitágoras? O quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos. O quadrado da hipotenusa AE é a soma dos quadrados AE', que é um dos catetos quadrado, com o quadrado EE', que é o segundo cateto. Então nós vamos ter, portanto, que se eu quiser achar o AE ao quadrado, eu tenho que achar primeiro quanto vale o A até E'. O A até E' é o quê? É o AB, que é 18, menos o EC, que é 12, já que isso aqui é uma projeção ortogonal. Então, essa distância aqui é 12 e essa aqui também será 12. Então, logo essa aqui será 6. 18 menos 12 vai dar 6 ao quadrado, 36. Mais o outro lado, esse outro cateto aqui, que é 12 centímetros, ao quadrado vai dar 144. 144 mais 36 vai dar 180 centímetros quadrados, que é o quadrado de AE. Para extrair a raiz quadrada de 180 centímetros quadrados, extrair a raiz quadrada, eu posso decompor o 180 que está dentro da raiz, no produto 9 vezes 20. Por que 9 vezes 20? Porque é mais fácil daí eu extrair o 9 de dentro da raiz. O 9, isso aqui vai ter então raiz quadrada de 9, 9 igual a meio, vezes raiz quadrada de 20. Então, raiz de 180 é a mesma coisa que raiz de 9 vezes raiz de 20. Raiz de 9 é 3, raiz de 20 é raiz de 20. Ou eu posso substituir o 20 pelo produto 4 vezes 5. A raiz de 4 é 2 vezes 5. Então, vai ficar 3, que já tinha saído fora da raiz, vezes os 2 que saiu agora, e vai dar 6 vezes raiz quadrada de 5. Que esse não dá porque não é um quadrado perfeito. Então vai ficar 6 raiz de 5 centímetros e a resposta correta é a resposta E, D. 6 raiz de 5, resposta D, resposta correta dessa questão que caiu no ano de 2019, ok? Agora, também do ano de 2019, uma outra questão de geometria importante diz o seguinte: um mestre de obras deseja fazer uma laje com espessura de 5 centímetros utilizando concreto usinado, conforme as dimensões do projeto dadas na figura.
O concreto para fazer a laje será fornecido por uma usina que utiliza caminhões com capacidade máxima de 2 metros cúbicos, 5 metros cúbicos e 10 metros cúbicos de concreto. Então nós temos uma laje aqui no formato retangular, né? Temos aqui 8 por 14, né? 8 por 14. Aqui nós temos 8, mais 1, mais 3, 11, mais 3, 14. E aqui 5, mais 2, mais 1, 8. 8 por 14 é o terreno retangular onde vai ser construída essa laje. Aí vem a pergunta: qual a menor quantidade de caminhões utilizando suas capacidades máximas que o mestre de obras deverá pedir à usina de concreto para fazer a laje? Então o mestre de obra tem que encomendar uma quantidade de massa de concreto pré-usinado, pré-fabricado, para derramar em cima da laje e fazer com que esse concreto, depois de seco, né, faça com que essa laje fique sustentada, ok? Ela seja assim executada. Só que vamos observar que essa figura aqui tem dois recortes aqui, dois requadros aqui. Vamos lá então. E qual será então a quantidade de caminhões que o mestre de obra vai ter que receber? Então tem 5 possibilidades, sendo que ele pede que os caminhões venham com a sua capacidade máxima. Ok? Então vamos à resolução. O que se quer? A menor quantidade de caminhões utilizando suas capacidades máximas para transportar o volume de concreto para confeccionar a laje. O que se tem? Laje de formato retangular, 8 metros por 14, com 2 recortes retangulares, sendo um de 3 metros por 1 metro e outro de 3 metros por 3 metros. Por exemplo, né, podia ser de outra forma esses recortes, mas vamos considerar aqui um recorte de 3 por 1, recorte de 3 por 1, e um recorte maior aqui de 3 por 3, 3 de largura e 3 de altura, 2 até aqui, mais 1 são 3. Então nós temos um quadrado aqui, mais um retângulo. Se eu pegar o retângulo maior, que é 8 por 14, e subtrair esses dois valores, eu vou chegar no valor da área da laje necessária. O que mais temos ainda? Que a espessura da laje é de 5 centímetros, 0,05. E os caminhões que poderão transportar a massa de concreto têm capacidade de 2, 5 ou 10 metros cúbicos. Vamos à resolução. Primeiramente, vamos calcular a área da laje. A área da laje seria, como já comentado, a área do retângulo, 8 metros vezes 14, menos a área dos dois menores, seria 3 por 1 e 3 por 3. Então 8 vezes 14 vai dar 112 metros quadrados, seria a área do retângulo maior, menos a área desse retângulo menor aqui, menos a área desse quadrado aqui. Então, o retângulo menor dá 3 por 1, dá 3 metros quadrados, do quadrado 3 por 3, 9 metros quadrados. Portanto, tem que 9 mais 3, 12. Eu tenho que descontar dos 112. 12 vai dar, portanto, 100 metros quadrados. É a área achuriada aqui, que vai ser a área onde vai ser concretada a laje. São 100 metros quadrados. Como nós temos uma espessura de 0,05, nós sabemos que o volume de um paralelepípedo, que a laje ela é um paralelepípedo reto, é a área da base desse paralelepípedo vezes a altura, que é a espessura. Vamos trabalhar tudo com metros, né? Então 5 centímetros corresponde a 0,05 metros, então seriam 100 metros quadrados de 0,05 metros, isso vai dar 5 metros cúbicos. Portanto, basta um único caminhão de 5 metros cúbicos com essa capacidade para transportar todo o volume solicitado, que é a resposta C. Um caminhão com capacidade máxima de 5 metros cúbicos será suficiente para transportar todo o concreto que o mestre de obras precisa nesta obra. Com isso, nós encerramos mais um lote de 10 exercícios de matemática e suas tecnologias, hoje abordando fundamentalmente geometria plana, geometria de volumes,